Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Por mais clichê e assustador que pareça, o plano de Hitler era conquistar o mundo. A nova ordem nazista, um movimento político da Alemanha nazista que queria impor as áreas conquistadas, tinha um plano de invasão aos Estados Unidos. E essa ideia em particular já existia muito antes da Segunda Guerra Mundial. O plano de Hitler era derrotar a França e Grã-Bretanha, atacar e conquistar a União Soviética e, em seguida, tomar os Estados Unidos. É questionável se ele teria sido capaz de realizar esse plano em seu total, pois suspeita-se que ele tinha doença de Parkinson e não teria vivido o suficiente para levar o plano adiante. Mas e se a Alemanha tivesse realmente conquistado as demais regiões do planeta? Veja agora nesse vídeo. Acredite ou não, e se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Os alemães estiveram perto de ganhar a guerra. Se a Alemanha tivesse vencido, categoricamente a Rússia teria um suprimento inesgotável de petróleo para seus exércitos e, com recursos disponíveis, aumentaria consideravelmente seus territórios. E a Alemanha poderia manter a modernização da sua máquina de guerra e fazer contra-ataques eficientes ao longo dos aliados da frente ocidental. Depois seria mais fácil tomar o sul da União Soviética, onde o inverno não é tão cruel. Depois, conquistar a Rússia e depois a Índia seria uma questão de tempo. Enquanto isso, seus aliados japoneses ocupariam a China, ligando o Japão à Alemanha, e não pararia por aí. Como a Inglaterra é pouco populosa e pobre em recursos naturais, sem suas colônias, seria presa fácil. Na época, boa parte da África era colônia europeia e acabaria nas mãos do Führer. Ou seja, antes de 1950, o Império Nazista já teria se estendido por Europa, Ásia e África. Seria a maior conquista de toda a história do homem, mais que os impérios romano e mongol somados. A partir dali, teríamos um cenário bem diferente, assustadoramente plausível e convincente, em que o povo judeu seria maltratado e relegado à cidadania de segunda classe, e a Alemanha seria uma potência pelas próximas décadas e depois entraria em colapso. Seria um mundo de duas classes, onde os arianos, considerados superiores, mandariam, e eslavos, negros e asiáticos virariam cidadãos menores. Outros povos, como judeus e ciganos, seriam dizimados. A comunidade brasileira judaica, que no censo de 2010 contava com 107 mil judeus, seria relativamente maior. Porém, a imigração se daria no pós-guerra, já que cerca de 17.500 judeus entraram no Brasil entre 1933 e 1939. Mas muitos refugiados da Europa, ocupada pela Alemanha nazista, tiveram o visto negado e tiveram como destino o extermínio no Holocausto. Muitos deles fugiriam para o Canadá, mas eles seriam de outro modo tratados de forma semelhante como os nativos americanos. Encorajados a mudar e mover-se para o oeste, convidados a participar em programas especiais onde eles poderiam ser americanizados. Religiões abraâmicas poderiam ser um fator mínimo no mundo atual, já que nazistas não tinham boa opinião sobre o cristianismo e a viam como uma religião pacifista. E, apesar de Hitler ter admiração pelo islamismo por sua doutrina de louvar guerreiros, eles não teriam aprovado o Islã do jeito que está no atual Oriente Médio. Na zona de influência alemã, teria surgido algum tipo de religião desenvolvida pelos nazistas e seria a maior religião do planeta. A linguagem mundial para o mundo corporativo tenderia a ser o alemão, ao invés do inglês. Estátuas, pinturas e músicas para Hitler e demais personalidades nazistas existiriam pelo mundo. Hitler disse certa vez: "Podemos ter um século de guerra à nossa frente, antes disso do que ir dormir." Não é difícil imaginar um cenário onde alemães invadiriam país após país em busca de trabalho escravo para sustentar seus exércitos com equipamentos. Eventualmente, a Alemanha nazista iria se deparar com os interesses de outra potência, os Estados Unidos.
Nesse cenário, a Guerra Fria teria ocorrido entre a Alemanha e os Estados Unidos. Como a Alemanha seria uma potência muito mais ameaçadora do que a Rússia representou durante a Guerra Fria, o aumento da produção de armas teria sido muito mais frenético e o mundo teria muito mais armas nucleares. Filmes de espionagem não seriam mais entre americanos e soviéticos, e os alemães seriam os vilões para o mundo capitalista. Existências de guerras e revoluções em vários países que tinham como pano de fundo a Guerra Fria não aconteceriam, como a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Sem a Revolução Cubana, não teríamos conhecido Ernesto Che Guevara, erroneamente associado ao movimento de liberdade do povo cubano. E bandeiras vermelhas pelo Brasil com sua imagem seriam bandeiras nazistas, talvez com imagens de Hitler. O Brasil, sendo aliado do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, romperia ligações comerciais com países com domínio alemão e aliados. Com isso, grande parte do produto fabricado nesses territórios não seriam disponibilizados para o Brasil. Pense então que você provavelmente não teria conhecido o PlayStation, o Walkman, o VHS, células solares e telas LCD. Você não teria acesso a marcas de eletrônicos como Canon, Casio, Citizen, Fujitsu, Hitachi, JVC ou carros como Volkswagen e Fiat não existiriam no Brasil. Sim, não teríamos conhecido o Fusca. O conceito de globalização seria completamente diferente e teríamos quase nenhum acesso a culturas dos países nazistas. Você não conheceria o Mr. Bean, James Bond e você não teria visto ainda nenhum anime japonês. Depois da morte do ditador, o mundo teria que se reerguer dos destroços. Com tanto dinheiro gasto na Guerra Fria, que teoricamente teria perdurado por muito mais tempo, e nos armamentos, é bem possível que a ciência e tecnologia estivessem estagnadas. A informática estaria ainda começando e a internet ainda não existiria. Com isso, você não teria YouTube e seu smartphone não seria smart. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se curtiu o tema, ajude o canal, clique em gostei e compartilhe. Até a próxima!